Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Santo Evangelho. Podemos nos sentar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Rubens e Tânia, meus amigos, esqueci de pedir para vocês colocarem as intenções, mas antes tarde do que nunca. Que intenções, pelo que vocês querem rezar? Sempre as intenções de vocês são muito boas. Eu quero rezar hoje pela paz nas famílias. A gente tem a graça de ter um ministério que a gente trabalha rezando pelas famílias e ouvindo muitas famílias. A gente tem visto muitas coisas difíceis. Então, hoje, de maneira especial, eu quero rezar pela sua família. Você que está me acompanhando agora, que está vivendo coisas muito difíceis dentro da sua casa, com seus filhos, com o seu cônjuge. Nós pedimos, Senhor, dá paz. Derrama a tua paz no seio das famílias. E eu fiquei impressionada, Padre, porque a intenção que o Senhor colocou era a mesma que Deus tinha colocado no meu coração, de rezar por aqueles que estão distantes e não desistir deles. Porque aqui no santuário do Pai das Misericórdias, há uma graça de nós rezarmos por aqueles que estão longe, para que eles voltem a Deus, voltem ao coração do Pai. Então não deixe de entregar aqui essa pessoa que é da sua família, que Deus confiou a você e que precisa voltar para o Pai. Muito bom. E obrigado, irmãos. Essa é a nossa missão mesmo, rezar por aqueles que estão distantes, sabe? Às vezes é muito bonito quando a pessoa vive um processo de conversão, sincero, genuíno, mas às vezes nesse processo de conversão tem pessoas que entendem o mandamento, mas não entendem o coração de Jesus, né? Porque quando a gente se converte, não é para a gente mandar todo mundo que não está rezando como nós para o inferno, né? Mas é para nós sermos testemunhas da luz, é para nós chegarmos levando o amor de Deus para essas pessoas, né? Jesus não desistia de ninguém. Claro, se no último momento a pessoa escolhe a condenação, escolhe não viver com Deus, Deus respeita. Mas enquanto há vida, enquanto há chance, o Senhor está sempre lutando trabalhando para a salvação de cada um. Veja bem, quem aqui tem lamparina em casa? Levanta a mão. Os mais novinhos que não sabem o que é, o tio vai explicar, tá? Lamparina, gente, era uma coisa assim, como que eu explico? Quem tem mais janeiro? Que se colocava um óleo, tá? Mas não é óleo de comida. Os mais novos não tem nem noção do que o pai está falando, né? Você acendia embaixo, ou ligava assim, né? Mas geralmente você acendia e ficava iluminando como a luz da sua casa, né? A luz da sua casa nem sempre existiu. É difícil acreditar, mas o meu pai, por exemplo, estava me contando esses dias que eles comiam mais carne de porco no sítio quando eles eram novos, porque se conservava na banha, né? Quem já comeu essas carne de porco conservada na banha? Porque não tinha geladeira, e a carne de boi é mais perecível, se deixasse lá ia estragar, né? Então o pessoal fala, o povo antigo era mais generoso, partilhava com os vizinhos. É, e não é, porque se não partilhasse o boi que matou ia estragar, né? Não tinha geladeira. Então essas coisas mais antigas, né, são difíceis de entender. Mas a lamparina, o que é a lamparina? É uma lâmpada antiga, né? Vamos usar essa metáfora. E ela servia para quê? Para iluminar, não é? É tão ruim quando você está num ambiente escuro. Não sei se você já acordou à noite longe talvez do interruptor, da luz, e saiu tropeçando. Eu que calço 46 faço isso sempre. É muito pé, né? Sai tropeçando, batendo nas coisas. É horrível você estar no escuro, não é?
É horrível. E Jesus está falando. A palavra de hoje, o evangelho de hoje fala justamente disso. Olha, se você acende uma luz, você não vai acender essa luz para colocá-la, né, debaixo da cama ou dentro de uma gaveta. A luz, ela tem que estar em evidência. Para quê? Para que serve a luz? Para iluminar, né? A luz ilumina, a luz tira a escuridão, a luz mostra o caminho. Então Jesus está dizendo, olha, a luz precisa brilhar. E você sabe que o evangelho de hoje é uma continuação do evangelho de sábado. Quem estava no acampamento Sorrindo para a Vida? Levanta a mão. Eu presidi, estava na minha missa? Não dormiu não, né, na minha missa? Estou de olho, hein? Eu presidi a missa no sábado, brincadeiras à parte, no Sorrindo para a Vida, no acampamento. E graças a Deus, esse evangelho é uma continuação direta daquilo que Jesus falou no sábado. E quem estava na missa do sábado, sobre o que Jesus falou, vocês lembram? Parabéns, parábola do semeador, isso mesmo. E o que acontecia? Jesus estava usando o que para ensinar o povo no primeiro momento? O que ele usava? Parábolas. Só que as parábolas, elas tinham um sentido obscuro, nem todo mundo entendia, né? Só que daí Jesus estava com os discípulos e Jesus começou a explicar. Olha, o semeador é o filho do homem, sou eu. A semente é a palavra. O que caiu no terreno à beira do caminho é aquele que não guarda a palavra, não entende, não assimila. Aí vem o demônio e rouba a semente da palavra que foi colocada no seu coração. Depois tem o solo pedregoso, o solo com espinhos, etc. Jesus foi explicando. Aí no final os discípulos, agora sim, né? Não é legal quando você entende uma coisa que você fala, nossa, parecia tão óbvio. Mas não era óbvio, até alguém te dá ali a compreensão daquela realidade, não é óbvio. Então os discípulos ficaram, o que os discípulos ficaram? Como eles ficaram depois da explicação de Jesus? Tem a ver com o evangelho de hoje. Iluminados, eles foram iluminados, por quê? Pelo conhecimento da palavra de Deus. Todas as vezes que você ouve a Bíblia, que você ouve o evangelho, que você ouve a palavra de Deus, seja você ancião, seja você criança. Tem criança aqui? Levante a mão as crianças. Isso pode levantar, as que estiverem acordadas. Ótimo, criança, adolescente. Você também, todas as vezes, como que é o seu nome? Quantos anos? 13, o bigode está nascendo, hein? Estou vendo, hein? Fica tranquilo que tem uma época que só nasce o bigode, o resto vem depois de uns anos, tá? Tenha fé. Você também, viu? Luan, né? João, isso que eu falei, João, claro. Você também tem que ouvir, João, essa palavra. E quando você estiver com seus amigos lá, partilhar sobre a palavra de Deus. Quando tiver algum amigo sofrendo, quando tiver algum amigo talvez em depressão. Acontece, né? Você tem algum amigo que enfrenta problemas? Não, ainda não, mas talvez um momento você vai ter, né? Que bom, né? Louvado seja Deus. Você tem que guardar essa palavra, entender, para você saber passar para alguém. Por quê? Porque todas as vezes que a gente ouve a palavra, o que acontece? Alguém aperta o interruptor. O que acontece quando você aperta o interruptor da luz lá na sua casa? A luz se acende. Então você está aqui ouvindo a palavra, não vai dormir, hein? Ouça a palavra, presta atenção. Porque quando você ouve e entende, uma luz se acende. A luz se acendeu por quê? Porque Jesus explicou para os discípulos o que a palavra queria dizer. E eu pregava no sábado no acampamento Sorrindo para a Vida sobre algo, eu gastei acho que 40 minutos pregando sobre isso, porque são 4 tipos de terreno no semeador, né, na parábola do semeador. Mas eu gastei quase 40, 35 minutos falando sobre o primeiro terreno. Por quê? Porque o primeiro terreno, gente, ele tem que dar muito medo na gente, um santo temor e tremor. Por quê? O que Jesus disse? O filho do homem sou eu. Estou semeando a palavra para iluminar os corações, para acender a luz da salvação, para colocá-los no caminho da salvação, do vencer o pecado, do agradar a Deus, do caminhar para o céu, do fazer o que é certo, do viver o que é certo. Porque por mais que muita gente faça e viva o que é errado, o errado continua sendo errado. Não é porque um monte de gente faz que se tornou certo. E o certo continua sendo certo, mesmo que um monte de gente não faça. Então Jesus acendeu a luz. Só que no primeiro terreno que Jesus falou, ele disse, o semeador é o filho do homem. O terreno é você, a terra é você. Só que Jesus disse, a primeira semente que o semeador jogou, caiu à beira do caminho. E quando Jesus estava explicando, Jesus disse, esses são aqueles que ouvem a palavra, mas não entendem. E por eles não entenderem, vem o demônio e rouba a palavra. Olha que coisa forte.
Você sabia que em todos os momentos o demônio está trabalhando para não deixar a palavra de Deus se instalar no seu coração? Se instalar. E você sabe qual é a arma que ele usa? Você que está aqui pensando na morte da Bezerra, pensando no gol que o Roberto Dinamite fez na década de 80, o demônio usa a arma da distração. Eu pregava no sábado e repito aqui, usando os padres do deserto, que eles chamavam, tem um pai que era Abba Nestórios, uma coisa assim, era o pai Nestório, que eles eram chamados de pai, né? Eles falavam grego, por isso, grego e um pouco de hebraico também. Então, ele dizia o seguinte, que a principal missão do diabo é distrair você. Distrair. Talvez você está aqui agora ouvindo a palavra, mas pensando num monte de coisa. Pensando no que você tem para fazer quando você chegar em casa. Eu vou dizer para você, desculpa te dar essa notícia, mas a sua pia vai continuar cheia de louça. Talvez foi lá o teu cunhado mala na sua casa e encheu de louça a sua pia. As contas vão continuar para você pagar. Os problemas vão continuar. Então você não tem que pensar em nada que está lá fora, você tem que pensar no que está aqui. Você tem que escutar a palavra. Por quê? Porque o diabo ele está atento para roubar. Você já viu um espantalho perto de uma plantação? Sim ou não? Para que serve o espantalho? Para espantar as aves, ou os animais, geralmente são as aves, né? Os pássaros, que vem, a pessoa vai, semeia, e a ave vem, come aquela semente, porque ela se alimenta de sementes, né? Então se coloca o espantalho para espantar essas aves, porque o espantalho parece uma pessoa, né? E tem pessoas que parecem espantalho também, mas isso é assunto para outro dia, né? Ninguém aqui, claro, nem nos assistindo. Mas o espantalho serve para espantar as aves. Então o inimigo é como essa ave, esse pássaro, que ele está sempre querendo tirar a palavra de Deus do seu coração. Sabe as promessas que Deus já te fez? Deus já fez promessas para você em momentos de oração. Às vezes você vai na missa e parece que Deus está falando com você. Às vezes parece que o padre está lendo o seu pensamento. Já aconteceu com você? É o Espírito Santo falando. Todas essas promessas que Deus te fez, todas vão se cumprir. Todas. Em nome de Jesus. Mas você sabe o que o diabo quer? Ele quer que você esqueça de cada uma das promessas. Ele quer que você não guarde. Por quê? Porque a promessa de Deus, a palavra de Deus, é o que vai te dar esperança no momento da provação. Quando vier a provação, você se alicerça na esperança do céu, na esperança das promessas que Deus te fez. Sim, o problema está batendo, sim, a perseguição, a provação, mas você, não, Deus me prometeu isso, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Mas o inimigo quer distrair você. E olha só o que Jesus falou no final do Evangelho. Ele estava falando para os discípulos. Olha só, eu achei muito interessante isso aqui. Versículo 18. Jesus falou da lâmpada. Jesus falou, completando a parábola do semeador. Ele falou, olha, acendeu-se uma lâmpada dentro de vocês. Olha o que ele diz no versículo 18. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Presta atenção à maneira como você está ouvindo. Por quê? Porque o inimigo quer nos distrair. E depois que inventaram um celular, gente, tem muito demônio desempregado, que eles não precisam mais distrair você. Tem muitos que estavam no regime CLT recebendo agora seguro-desemprego, porque não precisa, ó. Depois que inventaram isso aqui, até minha homilia está toda aqui, ó. Fui preparando, a gente usa, claro, é para o bem, mas eu tenho que tomar cuidado, porque talvez eu estou vendo a homilia e chega uma mensagem. Eu já dei, ó, está no modo avião. Eu já preparei e deixei minha homilia aqui, os pontos, os santos que eu vou citar, a pesquisa que eu fiz para a homilia, está tudo aqui. Mas eu já deixo no modo avião, justamente na hora que eu estou preparando, para não ficar me enchendo o saco. Mas nós temos muitos motivos de distração, sobretudo pela internet. Prestai atenção à forma como vós ouvis. É o que Deus está te falando agora. Você aqui, você em casa. Sábado eu trouxe uma pesquisa, feita pelo Meltwater, um instituto inglês, se eu não me engano, que ele comprovou que o Brasil é o segundo país do mundo no qual se gasta mais tempo na internet. O brasileiro fica em média 9 horas e 13 minutos por dia na internet. Você tem noção que é isso? Faz a conta, no final do ano, 365 vezes 9. Quantas horas você vai gastar no final de um ano na internet? Talvez tenham exceções, padre, eu não fico muito, mas isso é média, pesquisa. A gente está distraído demais. Tem lugares que eu vou postar, que eu vejo que a pessoa está entendendo, que eu vou pregar, que eu vejo que eu vou falar, o que eu vou falar tem a ver com postar, por isso que eu usei o verbo antes, que eu vou pregar e eu vejo que a pessoa está entendendo, está ficando forte para ela, e ela já pega o celular para postar. Esses dias eu falei, não é para você postar, é para você ouvir.
Porque se você está aqui na igreja, se você ligou a televisão, o rádio, é porque Deus quer falar com você, não é para outra pessoa. Eu tenho que postar, eu tenho que mandar no grupo. Não, calma, ouve. Depois você manda no grupo, você manda para quem você quiser. Ouve e presta atenção. Porque, gente, a gente precisa aprender a escutar. Gente, a gente nasce, o sentido mais aguçado nosso é a audição. Que tem alguma mulher grávida aqui? Hoje? Tem lá atrás. Quantos meses? Faz com o dedo para o padre ver. 4? Tá ruim, eu preciso de óculos. 3, acho. Eu não sei, não estou enxergando, mas tudo bem. E tem uma criança já puxando ela. Deus abençoe. Você sabia que no seu ventre, conversa com seu esposo, para vocês sempre falarem com a criança. Porque no seu ventre a criança está ouvindo a voz do pai, está distinguindo, aprendendo a distinguir a voz da mãe, a voz do pai, os graves, o médio grave, o agudo da voz, ela vai distinguindo. Então lá no ventre a criança está ouvindo, a gente nasce ouvindo, gente. E quando a criança nasce, o que ela faz? Chora e ouve. Que a linguagem dela, a comunicação dela se dá através do choro, é o recurso verbal dela, é o choro. Só que ela vai ouvindo você brincando, fazendo aquelas brincadeiras sem graça. Ai, que coisa mais linda, né? Todo mundo faz essas brincadeiras sem noção. Se eu fosse um bebê, eu falava, para! Meu Deus, me deixa, né? Mas eles não falam ainda, mas pensam, com certeza. Então você vai brincando com a criança, então ela vai ouvindo a voz do pai, a voz da mãe, a voz da avó, a voz da cuidadora. E aí ela vai, pelo fato de ouvir, ela vai aprendendo a repetir o que ouve, e aí vem o recurso da linguagem, ela fala. Então a gente nasce ouvindo. Só que depois de um tempo a gente só quer falar. A gente esquece quão importante é ouvir. A pessoa mais sábia, presta atenção, é a pessoa que fala menos. A pessoa que fala muito, ela não observa as coisas evidentes na frente dela. A pessoa que fala menos, ela observa, ela presta atenção, ela pega as coisas no ar. E por que eu estou falando isso, gente? Porque você sabe qual é um dos verbos que mais aparecem na Bíblia? Mais de 1.500 vezes. Sabe qual é? Shema Israel. Escuta, Israel. Mais de 1.500 vezes. Se tornou o primeiro credo, porque o creio em Deus Pai Todo-Poderoso foi depois da ressurreição de Jesus, o creio que a gente fala na missa. Antes, qual era o creio do povo de Deus? Shema Israel, Adonai, tal, toda aquela coisa. Escuta, Israel, o Senhor Deus é o único Deus, aquele que te tirou do Egito. Todos eles repetiam, escuta, Israel, escuta, Israel, escuta. Israel é eu e você, somos nós. Existe mandamento para que a gente escute. E Jesus está falando, presta atenção no jeito que você ouve. Presta atenção. Ou seja, você tem que ter certeza quando você ouve uma pregação que você entendeu. Você tem que ter certeza que você entendeu. Você tem que usar todos os recursos se você não entender. Tem gente que fala assim, gente, eu fico admirado, em pleno século 21, o que tem de gente preguiçosa, me perdoe. Ai, padre, eu não entendi o que você falou. Só coloca na internet. Eu não entendi da Imaculada Conceição que o senhor explicou. Escreve lá, dogma da Imaculada Conceição. Gente, um clique. Usa o celular para o bem, né? Pronto, em 5 linhas hoje o Google dá resumo de tudo. Ah, eu não sei o que a igreja pensa sobre isso. Eu só digita, Igreja Católica, catecismo sobre tal coisa. Na hora aparece. Sabe? A gente está ficando preguiçoso, a gente não entende e acha que a culpa é só do pregador. Claro, a gente tem que ajudar você a entender, né? Porque o padre está aqui para facilitar e às vezes a gente atrapalha, eu sei. Mas não, a responsabilidade de fazer você entender não é só minha não, é sua também. Claro que nós como padres vamos amadurecendo. Eu contava no sábado, né? Que na minha primeira missa, minha avó chegou toda feliz no final. Nossa, meu neto, que orgulho de você. Que voz linda, que paramento bonito. Falei, vó, você entendeu? Ela falou, entender a gente não entende, né? Mas foi muito bonito. Mas era lá no meu primeira missa, né? Eu acho que eu melhorei. Está entendendo até então? Então eu já melhorei. Vó, se a senhora estiver assistindo, ó, te amo. Acho que a senhora está entendendo agora também, né? A culpa era minha, porque você sabe, o seminarista a gente fica 10 anos estudando, imagina. É teologia, filosofia, a gente estuda. Eu estudei, na época de seminário, ao todo foram 5 línguas, foi filosofia, teologia, você sai assim cheio de livro na cabeça. Aí você começa a ouvir as pessoas, ouvir Deus, atender confissão, você vai vendo. Eu tenho que fazer, você entender. Se você sair da minha pregação sem entender, a culpa é minha. Assim, daquilo que depende de mim, né? Eu tenho que facilitar, mas você também tem que ir atrás. Porque o que Jesus disse?
A semente lançada à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas não entendem. Eu dizia sábado e repito, Santo Agostinho sempre falava: a fé precede o conhecimento, o entendimento. Porque tem horas que para você entender você tem que crer, só creio. Então eu creio, para depois entender. Mas Santo Agostinho dizia: primeiro a fé precede o conhecimento, mas depois o conhecimento precede a fé. Porque você crê para entender, mas você entende para crer. Você crê para entender, eu creio. Mesmo sem entender esse dogma, essa doutrina, essa Bíblia. Mas depois, esse versículo da Bíblia, depois você precisa ir atrás e estudar a fé. Gente, a gente precisa entender a fé, entender o dogma, entender o catecismo, entender a Bíblia. Me perdoe, eu estou fazendo uma campanha, eu já falei isso aqui várias vezes nessa missa. Eu estou fazendo nesse ano algo muito ousado para quem tem pouco tempo como eu. Muito ousado. Eu estou lendo a Bíblia inteira em um ano, no ano inteiro. Comecei dia 1º de agosto, 1º de janeiro desse ano. No meu canal no YouTube, todo dia, meio-dia, entra um vídeo. Estou lendo a Bíblia inteira e explicando a Bíblia inteira. 1º de janeiro vai acabar dia 31 de dezembro. E está lá, se chama Bíblia em um ano. Está lá uma playlist, você pode começar hoje, o seu ano começa hoje. youtube.com/Padre Adriano Zandonato, está lá. E eu estou lendo e explicando a Bíblia inteira, de uma maneira acessível. Não é linguagem para padre, para bispo, para teólogo, é para gente, normal. E por que eu estou fazendo isso? Mesmo com o tanto de coisa que eu tenho para fazer. O ano passado, eu contei essa história e repito. Eu comecei a fazer pregações e Deus começou a me incomodar. Gente, nós na Canção Nova, nós somos muito bíblicos. O Padre Jonas era um homem da Bíblia. Nós amamos a Bíblia. Deus começou a me incomodar. Por exemplo, eu preparava uma pregação muito bonita, às vezes trazendo um elemento mais profundo. E na hora da pregação, antes da pregação, começando ali, eu perguntava para as pessoas: você conhece essa parábola? Você conhece a história de Jairo? Você conhece a história lá do cego de Jericó? Gente, me perdoe, muitos lugares, 10%, às vezes 8% das pessoas levantavam a mão. Talvez aqui tenham pessoas que vieram para o encontro, talvez aqui tenham pessoas que já são de caminhada, que são exceção. Mas me perdoe, a grande maioria na Igreja Católica, me perdoe, nós precisamos melhorar o nosso conhecimento da Bíblia. Por quê? Porque se você não conhece, você não é iluminado. O inimigo rouba a possibilidade de você crescer, de você ser mais sábio, mais feliz, mais abençoado. A gente tem que conhecer a Bíblia. E tem gente que fala: ninguém me explica. Você não tem desculpa, tem um padre o ano inteiro explicando. Eu vou ser sincero para ti, é muito corrida a minha vida, mas eu fiz porque Deus me incomodou. A gente tem que entender. Gente, tem muita gente que não entende o Antigo Testamento, não entende o que Deus está falando, não entende a história da salvação. Porque a Bíblia é um compêndio de 73 livros, sim, mas que conta a mesma história. A aliança de Deus com Abraão, a promessa do Messias, o Messias que veio dar sentido a tudo que aconteceu no Antigo Testamento. E tem gente que lê o Antigo Testamento como se fosse um livro de história, não entende o cunho metafórico, espiritual também de certas coisas. Não entende a progressão, né? Por que o povo recebeu a lei de Moisés, que permitia algumas coisas que hoje para nós não fazem sentido? Permitia matar em algum sentido, em alguns momentos, permitia o adultério. Por quê? Porque o povo, gente, eram povos tribais, povos animalizados. Então a lei naquela época já foi um grande avanço. O fato das pessoas terem direito a um julgamento ali e não... o olho por olho, dente por dente do Antigo Testamento foi um grande avanço para a época. Por quê? Porque se alguém fosse e roubasse a galinha do vizinho, o cara ia lá e matava e queimava a família inteira do outro. Então a lei disse: não, olho por olho, dente por dente. Ele pegou uma galinha sua, você vai pegar uma galinha dele. Você ficou cego porque ele te deu um murro, você vai dar um murro no olho dele e vai deixar ele cego. Ou seja, justiça proporcional. Então já foi um grande avanço. E o que São Paulo disse aos romanos? Que a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, ela foi um pedagogo que preparou o povo, desanimalizou o povo, que eram povos tribais, que matava a troco de nada, era todo mundo se matando. A lei preparou para o cumprimento pleno da lei que veio em Jesus Cristo. Então a pessoa não entende que o Antigo Testamento não é um livro, não é um código de direito, entendeu? Ela não entende a progressão, ela não entende a história, ela não entende o que Jesus veio cumprir. Gente, existem milhares de versículos do Antigo Testamento que foram cumpridos na vida de Jesus. Então se você não entende quem é Jesus, o que foi prometido e o que ele veio fazer, você não entende a fé. Você vai ficar que nem a minha avó. Nossa,
Que lindo, muito bonito, padre, sua voz bonita, gostei, mas entendeu? Entender a gente não entende, né? Mas a gente está indo na igreja, é uma miséria. Muitas pessoas vão perder a salvação por falta de entendimento. Muitas pessoas vão perder a salvação por preguiça. Me perdoe, o que é prioridade para você? A pessoa vai lá, ela ouve 2 horas de podcast sobre receita, ela vai lá estudar futebol, ela vai acompanhar os gols da Champions League, eu gosto muito também, mas na hora de entender a Bíblia, eu não entendo. Não entende porque é preguiçoso. Me perdoe a sinceridade, espiritualmente preguiçoso. Porque a gente busca, a gente lê, a gente ouve sobre aquilo que é prioridade para nós. Se você não está buscando aprofundar o conhecimento de Deus, é porque Deus não é prioridade para você. Simples assim. Nós precisamos trabalhar para ouvir, para conhecer. Gente, hoje não tem desculpa. O que tem, eu estava vendo esses dias, eu estou fazendo a quaresma de São Miguel também. O que tem de padre fazendo a quaresma de São Miguel? O que tem de padre com canal no YouTube? E todo mundo livre para poder falar no Brasil. Não tem lei ainda proibindo nada, né? Como países lá no Oriente Médio, que se você falar assim de Jesus livremente, você é condenado à morte. Então, nunca foi tão fácil conhecer Deus. Nunca foi tão fácil aprender. Deus vai pedir conta de tudo isso, viu? Que nós temos de facilidade nessa geração. Mas Jesus está falando, você tem que buscar entender. Primeiro passo, isso é responsabilidade sua. Não saia de uma missa sem entender algo e sem o propósito de ir buscar entender depois. Nem que você procure o padre, olha, eu não entendi. Na semana passada, retrasada, era a festa da Natividade de Maria, né? Aí uma pessoa veio me perguntar algo que ela não entendeu, uma pessoa consagrada até da minha comunidade. Eu achei tão bonito, né, o fato dela me perguntar. Ela falou assim: padre, o senhor falou que hoje, 8 de agosto, é a solenidade a Natividade de Maria, certo, padre? Certo. Aí o senhor falou que é 9 meses para o nascimento de Jesus, mas o nascimento de Jesus é em dezembro, padre. Então de setembro a dezembro não dá. Eu falei: ô, abençoada, dezembro, janeiro, você viu uma mulher engravidar para trás e ganhar o bebê no passado? Dezembro, 25 de dezembro, 25 de janeiro, 25 de fevereiro, 25 de março, 25 de abril, 25 de maio, 25 de junho, 25 de julho, 25 de agosto, 9 meses. Ah, eu entendi, padre, agora eu entendi. É uma consagrada que não entendeu algo e veio perguntar para o padre. Claro, talvez você não tenha possibilidade de perguntar para mim ou para outro padre, mas vai na internet, vai conhecer a sua fé, vai aprofundar a sua fé. E depois que conhecer e aprofundar a fé, essa luz se ilumina e você tem que partilhar. Você tem que iluminar outras vidas. Por quê? Porque a luz da fé, a luz do conhecimento, não é só para você. Não é só para mim. É para ser partilhado. E a fé, gente, é uma coisa que não cabe na matemática. Porque a fé é um bem que se multiplica ao ser dividido. Por exemplo, se você tem um pão e divide na metade para o outro, você fica só com metade de um pão, do pão, sim ou não? Mas a fé, se você dá metade do que a fé que você tem, você recebe o dobro. Ela se multiplica ao ser dividido. Então você tem que ensinar sobre Deus para as pessoas. E as pessoas, gente, todo mundo no coração tem uma sede de Deus, todo mundo. Porque nós fomos criados por Ele e para Ele, como dizia Santo Agostinho. Nós temos sede de conhecer. Presta atenção, quando as pessoas estão, você está pregando a palavra de Deus, ou você está ensinando, se a pessoa não for assim, cega espiritualmente, você percebe que tem um desejo, ela quer conhecer como funciona a alma. Ela quer conhecer como funcionam as coisas. Ela quer conhecer sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório. Nós precisamos partilhar o nosso conhecimento. Jesus está falando, a luz precisa brilhar. Nós precisamos partilhar o nosso conhecimento de Deus. Nós precisamos partilhar o nosso conhecimento da Bíblia. Nós precisamos partilhar o nosso testemunho. Qual foi a última vez que você contou para alguém uma graça que Deus fez na sua vida? Qual foi a última vez que eu partilhamos? Olha, eu era triste com Deus, eu estou mais feliz. Eu não ia à missa, eu vou e agora eu sou uma pessoa mais firme, mais consistente. Qual foi a última vez? Nós temos que fazer a luz chegar a outros corações, gente. Partilhar o que a gente sabe, mas também partilhar o que a gente é. Talvez você não é um pregador, mas você é um engenheiro, você é um médico, você é um psiquiatra. Você pode talvez doar algumas horas do seu trabalho numa comunidade carente. De graça, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Ou seja, Deus está nos falando através do Evangelho de hoje, que a gente tem que devolver para Ele, na caridade, em ações, tantas coisas que Ele já nos deu. Tantas coisas que Deus já te deu. É preciso devolver,
É preciso fazer a luz brilhar e iluminar. Gente, tem tanta gente na escuridão, tem tanta gente morrendo, se matando, por falta da luz do Evangelho, da luz do amor, da luz da esperança. O que é o contrário da esperança? É o desespero. Quanta gente em desespero, porque não conhece a salvação em Jesus. Não há problema que não possa ser resolvido por Jesus. Não há cura, não há sentido que Ele não possa dar. E até quando há uma doença terminal, há uma coisa irreversível, humanamente falando, tem a esperança no céu, na ressurreição, na eternidade com Ele. A fé é o que dá sentido às dores do mundo, gente, aos vazios desse mundo. Você precisa aprofundá-la e partilhar com outras pessoas. Olha para quem está do seu lado e vê se essa pessoa tem uma cara de lamparina acesa. Fala para ele, vamos brilhar, meu irmão. Fala para essa pessoa, vamos iluminar. Está faltando óleo aí? Pergunta para essa pessoa, está faltando óleo? Tá não, agora você já ouviu a palavra. Deixa eu fazer a pergunta, você entendeu o que o padre falou? Entendeu? De 0 a 10, qual é o nível de entendimento da homilia? Se você está acordado aqui, né? Que bom, o que você não entendeu, você vai atrás. Ou melhor, você pode ouvir a homilia de novo depois. Ouvir, porque tem coisas que eu ouço 2 vezes, mas não vai ouvir no 2, né? Então, o evangelho, sabe, tem gente que vai ouvir a homilia e coloca no 2.0, fica correndo, aí você não vai entender. Gasta um tempo, que Deus seja uma prioridade na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Você sabe que a gente tem que também, além de ler, se esforçar, não é só a nossa parte, né? A gente tem que pedir o Espírito Santo, sabe? Porque muitas vezes é o Espírito Santo que vai dar entendimento para a gente. Entendimento da palavra, entendimento daquilo que a gente não conhece. Põe a mão no teu coração assim, compadre, e repita assim comigo: vem Espírito Santo, Vem Espírito Santo, vem iluminar a minha mente, vem iluminar a minha mente, vem iluminar o meu coração, vem iluminar o meu coração, dai-me entendimento dai-me entendimento de tudo que eu ouvi aqui nessa tarde, de tudo que eu ouvi, aqui nesta tarde. dai-me um entendimento sábio, dai-me Entendimento sábio, correto, correto profundo profundo da tua palavra, da tua palavra, dos ensinamentos da Bíblia, dos ensinamentos da Bíblia, dos ensinamentos da igreja. os ensinamentos da igreja. Vem Espírito Santo, Vem Espírito Santo, iluminar a minha mente, iluminar a minha mente. acenda a luz do entendimento, Acende a luz do entendimento, da compreensão da compreensão dentro do meu coração. do meu coração. Retira as distrações Retira as distrações da minha mente, da minha mente, retira as distrações retira as distrações dos meus pensamentos. meus pensamentos. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. E agora, com a mão no teu coração, eu quero pedir a você, se você quiser e puder, feche os seus olhos agora. Eu quero deixar você ouvindo os acordes aqui do piano. E por 30 segundos eu não vou falar nada. Você vai ficar só pensando no que você ouviu. Você vai ficar pensando onde esse evangelho cabe na sua vida. Você vai pensar onde o que o padre falou cabe na sua vida. O que você precisa tirar para isso entrar na sua vida. O que você precisa colocar para isso acontecer na sua vida. Por 30 segundos, mas se foca no que foi pregado aqui. Vem Espírito Santo acender a luz do entendimento. Nossa alma tem sede de Ti, Espírito. Auxílio do céu, minha alma tem sede de Ti. Anseio por Tua água de vida. Vem Espírito Santo. Auxílio do céu, minha alma tem sede de Ti.
Anseio por tua água de vida. Vem, Consolador. Vem, Consolador. Vem, Espírito Santo, e ressuscita-me. E com o teu fogo vem me incendiar. E me faz profeta para esta nação. E todo joelho se dobrará diante o teu poder. Diante o teu poder. Levanta os seus braços. Se você sabe, se você aprendeu, eu quero convidar você a cantar. Essa canção é o Espírito Santo. Essa água, filho, filha, que vem regar, sabe, a semente. Auxílio do céu. Auxílio do céu, minha alma tem sede de ti. Anseio por tua água de vida, canta. Anseio por tua água de vida. Auxílio do céu, minha alma tem sede de ti. Auxílio do céu, minha alma tem sede de ti. Anseio por tua água de vida. Vem, vem, Consolador. Vem, Consolador, cante. Consolador. Uma vez mais, vem, Consolador, cante isso com a Tânia, com o Rubens. Levanta os braços, vem pedindo, vem, Consolador. Consolador é o Espírito Santo. Se te ajuda a rezar assim, levanta o braço e pede, vem, Consolador. É o Espírito Santo, vem abrir o nosso entendimento, Espírito Santo. Batiza todos que estão aqui, uma vez mais, vem, Consolador. Vem, Espírito Santo, uma vez mais, vem, Consolador. Vem, Consolador, vai cantando. Vem, Espírito Santo, batizar quem está aqui. Vem, Espírito Santo, batizar quem está em casa. Abre os olhos, Espírito Santo, da fé. Abre os olhos da mente, abre os olhos da alma. Dai-nos gosto pela palavra. Vem, Espírito Santo, e ressuscita-me. Canta. Quero ouvir você cantando esse refrão agora. Vem, Espírito Santo, e ressuscita-me. Vem, Espírito Santo, e ressuscita-me. Quero ouvir você cantar esse refrão. Vem, Espírito Santo, e ressuscita-me. E com o teu fogo vem me incendiar. E me faz profeta para esta nação. E todo joelho, e todo joelho se dobrará diante o teu poder. Diante o teu poder. Vai cantando isso, diante o teu poder. Vem, Espírito Santo, e ressuscita-me. Vem, Espírito Santo, e ressuscita-me. E com o teu fogo vem me incendiar. E me faz profeta. E me faz profeta para esta nação. E
dobrará diante o teu poder, diante o teu poder, diante o teu poder, diante o teu poder, diante o teu poder. para encerrar abençoado, diante o teu poder. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é.